A gente vai seguir a nossa série expositiva da palavra, que a gente vem expondo o Evangelho de João desde o capítulo 1, e hoje a gente está no capítulo 14 já, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim, gente: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto, vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vocês também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Então indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Assegurou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, tereis conhecido também o meu Pai. E desde agora vós o conhecestes e o vistes. Solicitou Felipe, no versículo 8. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou com vocês, e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai também. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vos perdides em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós perdides algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis o meu mandamento. Só até aí, gente. Gente, o contexto desse capítulo, desse texto que foi lido aqui, ele fala, se a gente for voltar alguns capítulos, a gente vai ver nos versículos anteriores, Jesus alertando os discípulos sobre a partida dele. Jesus vinha, de uns capítulos anteriores até esse que a gente leu, alertando para a necessidade do Filho de Deus ser entregue nas mãos das autoridades e ser crucificado e ser morto pelos judeus. E aí, Jesus alertando os discípulos sobre a sua partida, Jesus sabia que eles não estavam preparados para tal sofrimento. Jesus sabia que era apenas 3 anos que aqueles discípulos estavam andando com Jesus e aprendendo. Fazia apenas 3 anos que Jesus chamou, por exemplo, Pedro, André, chamou Tiago. Então Jesus chamou todos aqueles discípulos ali e andou com eles e ensinou a eles por 3 anos. Jesus entendia que isso era pouco tempo para que os discípulos entendessem essas verdades que Jesus estava trazendo para eles. E aí, Judas, se a gente for ver, Judas trairia Jesus, Pedro negaria e todos abandonariam com medo dos judeus. Mas Cristo, ele nunca erra. Ele sabia quem era cada um deles e sabia quem ele se tornaria. Então Jesus, ele olhava para aqueles discípulos cheios de dúvidas no corações. Ele olhava para aqueles seguidores dele e ele sabia quem eles iriam se tornar no futuro. Mas naquele momento, aqueles discípulos estavam cheios de dúvidas. Aqueles discípulos estavam cheios de questionamentos. E no versículo 1, partindo aqui para o versículo 1, Jesus ele
entendendo esse sofrimento que os discípulos vinham passando, inicia ali dizendo: não permita que o coração de vocês se preocupe. Creem em Deus, creem também em mim. Os discípulos não receberam bem a notícia que era chegada a hora de Cristo ser entregue às autoridades. Jesus, conhecendo o coração deles, começa a consolá-los. Não deixe os seus corações ficarem ansiosos. Creia no que eu falei. Então Jesus está vendo aqueles discípulos perturbados, está vendo aqueles discípulos ali inquietos com a partida de Jesus. Jesus chega neles e diz: acreditem no que eu falo. Lembrem-se do que eu venho falando para vocês nesses 3 anos. Era necessário. Vocês não estão sendo pegos de surpresas. Vocês não estão sendo pegos de surpresa. E aí no versículo 2 e 3, Jesus diz assim: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto, vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vocês também. A grandiosa promessa. Que maravilha ouvir isso do nosso grande Deus. Os discípulos estavam ansiosos, pois queriam ainda um retorno, ele queria ainda um reino terreno. Os discípulos estavam tão com o coração fechado com essa ideia de Jesus partir, porque eles estavam ainda com os olhos fixos aqui. Eles queriam um reino aqui. Eles queriam ser libertos na terra. E é o que a gente vê muitas vezes nas nossas vidas. A gente quer uma libertação, a gente quer uma resolução para o nosso problema aqui na terra, aqui nesse reino terreno, nesse reino passageiro. Mas os discípulos estavam da mesma maneira. Os discípulos, eles estavam pensando: não, eu quero que esse Jesus tirem-nos da mão dos judeus. Os judeus, eles estão nos oprimindo demais. Os judeus não, os romanos estão nos oprimindo demais. A gente precisa ser liberto desse império romano. A gente precisa estar nesse império de Deus. Mas a gente não quer um império eterno. A gente quer, por enquanto, um império aqui na terra. A gente quer ser livre aqui na terra. Nós não somos melhores do que esses discípulos. Se a gente for olhar para a nossa vida, a gente busca muitas vezes coisas terrenas, coisas transitórias. Vemos muito isso na geração. Queremos riquezas terrenas, bênçãos de Deus, cura de enfermidade, casamentos, tudo que envolve a materialidade. E isso não é errado. Só que é muito pequeno diante da eternidade. A gente quer ali a resolução para o nosso problema naquele momento. Só que a gente não consegue entender e olhar com o olhar espiritual e entender que o nosso real problema está em não conseguir essa morada. O ser humano, por conta do pecado, o ser humano perdeu o acesso a essa morada que Jesus está falando. Essa morada eterna, essa mansão, em algumas traduções, que Jesus fala: eu vou preparar uma mansão para vocês. O que foi que aconteceu? O ser humano, por conta do pecado, perdeu o acesso a essa mansão. E aí a gente tem um exemplo muito interessante de 2 jovens de 20 anos de idade, aproximadamente, que eles faziam parte, eu não lembro bem de onde é que aconteceu esse avivamento, mas existia um grupo de pessoas que estavam ali orando. Eles começaram um movimento de oração e eles passaram 100 anos ininterruptos. Nesses 100 anos eles passavam orando e passavam gerações e gerações, e eles continuavam com essa oração, com essa torre de vigília em oração. E dentro desse povo surgiu um grupo de missionários, pessoas que estavam ali, porque sempre quando acontece um avivamento, o avivamento ele não é na igreja em si, na instituição. O avivamento é para fora. O avivamento ele expande. O avivamento ele gera novos missionários. O avivamento ele gera pessoas, cristãos, que têm o coração voltado à obra de Deus. A obra de Deus aqui na terra. E esses missionários, eles escutaram falar de um homem que tinha muitos escravos em outro país. Não lembro bem qual é esse país. Mas esses missionários entraram em contato com esse homem que tinha vários escravos. E
eles entraram em contato com eles e perguntaram se tinham condições deles fazerem uma obra missionária naquele local. Pregar o evangelho para aqueles escravos. A resposta do senhor desses escravos foi não. Não era permitido. Ele não queria que nenhuma religião chegasse até aquele local. E aí, esses meninos, eles tiveram uma ideia. Eles perguntaram se poderiam ser vendidos como escravos para esse homem, e lá dentro eles iriam fazer um projeto de missão naquele local. E a ideia deles era essa: eu quero ser vendido como escravo, eu quero ser teu escravo. Nós vamos entregar a nossa vida toda ao Senhor, mas nós queremos ir para onde você está. E esses meninos, eles conseguiram. O senhor desses escravos disse: pode vir, mas agora nós não vamos pagar nem a passagem. E eles foram. Na partida deles, existia ali alguns amigos, e os familiares estavam muito tristes com a partida desses missionários. E a resposta desses dois jovens, eles se abraçando e chorando, eles disseram: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Existem coisas maiores para a gente, agora fechando aspas, né? Existem coisas maiores para a gente colocar o nosso coração do que a materialidade dessa vida. Em Mateus 6:21, Jesus diz assim: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus, ele é bem enfático quanto a isso. E esses missionários, eles entenderam isso. Eles entenderam que a vida deles era nada diante da eternidade que eles teriam. Eu acho que se a gente pudesse ter a oportunidade de conversar com eles naquela época, e a gente perguntasse: cara, você não quer ter riquezas? Você não quer possuir uma estabilidade financeira? Talvez a resposta deles fosse sim. Sim, eu quero ter uma estabilidade financeira. Eu quero ter uma riqueza. É claro que eu quero ter uma condição de vida melhor. Porém, diante da eternidade, isso aqui é uma besteirinha. Diante da eternidade, isso aqui não vale nada. Então, esses missionários, eles preferiram entregar a vida deles, entregar o conforto da vida deles, para levar o evangelho a essas pessoas. Eles entenderam que o tesouro deles não era aqui na terra. Eles preferiram entregar a vida deles para algo que é eterno. E Jesus diz: vou preparar-vos um lugar. Jesus não está dizendo aqui que ele iria ter que voltar para o céu para começar uma construção civil, construir ali uma grande mansão para habitar todos os cristãos que se rendessem a Cristo. Jesus não está falando isso. Quando Jesus diz que precisa preparar um lugar, que ele precisa ir para preparar um lugar, ele está falando a respeito do sacrifício, da morte substitutiva de Jesus, para nos dar acesso a essa morada. A morada que Jesus está falando, ela foi criada desde a fundação do mundo. Sempre existiu essa morada. Entretanto, nós perdemos acesso a isso quando nós pecamos. Quando nós falhamos diante de Deus. O pecado, ele afastou o ser humano de Deus com o fim de a gente não ter mais acesso a essa morada. Mas Jesus, ele através da morte dele, ele cria uma ponte que nos leva a Deus novamente. Partindo para o versículo 3, gente. Diz assim: e quando eu for, vos tiver preparado um lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vocês também. Esse versículo, ele não precisa nem de explicação. Isso aqui que Jesus falou é algo tão grandioso, tão simples, mas ao mesmo tempo tão grandioso. Jesus mostra a vontade dele para a vida dos cristãos. Jesus diz: eu quero que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. E por isso a necessidade de eu ir. E Jesus começa aqui a mostrar para eles: é necessário que eu morra. É necessário que eu me entregue para que vocês estejam aonde eu estiver também.
E partindo aqui para o versículo 4 e 5, diz assim: vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou Tomé, perguntou: Senhor, sabemos para onde vais. Senhor, não sabemos para onde vai. Como poderemos conhecer o caminho? Naquele momento, os discípulos estavam confusos. E Tomé aqui, a gente tende muito a criticar Tomé. Tomé era um incrédulo. Não, mas aqui nesse caso, Tomé ele está representando os discípulos. Tomé ele está representando ali a dúvida dos discípulos. É tanto que quando Jesus vai responder a eles, Jesus responde a todos. E não só Tomé. Pedro, Tiago, João, todos estão na mesma dúvida. Senhor, qual é o caminho? Para onde que a gente vai sem você? Eu não vejo essa indagação de Tomé como algo simples e movido de incredulidade. Tomé aqui, ele não está só movido pela incredulidade. Tomé também está com medo. Agora, um homem que sempre protegia. Tomé ali tinha Jesus, eles tinham Jesus ali como um porto seguro. Na hora que os religiosos queriam assassinar eles, queriam praticar algum mal contra eles, Jesus os protegia. Jesus sempre tinha uma palavra que confrontava os religiosos. Jesus sempre tinha uma maneira de sair daqueles religiosos. Agora, Jesus está falando que vai embora. E aqueles discípulos se encontram ali só. Aqueles discípulos se encontram no momento ali em que o porto seguro dele está saindo. Vai ser entregue. Então, isso trouxe muito medo para eles. É tanto que no versículo 1, Jesus disse: não permitais que o vosso coração se preocupe. Jesus ele começa esse capítulo que a gente leu com esse alerta. Não permita que o coração de vocês fiquem preocupados. É porque os discípulos estavam ali perturbados. Os discípulos não conseguiam aceitar essa ideia que o mestre deles iria se retirar. E partindo para o versículo 6, assegurou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Não existem atalhos. Não existe outro caminho. É somente Cristo. A religião não tem esse poder. As boas obras não têm esse poder. O legalismo não tem esse poder. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Quer saber se você está vivendo no caminho certo? Veja se tudo na sua vida é voltada para Cristo. Tem uma frase do pastor Paul Washer que ele diz assim: Cristo não é tudo o que precisamos. Cristo é tudo o que temos. Colossenses 2,9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude, toda a divindade. No versículo 5, no capítulo 5, versículo 20 de 1 João, diz assim: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, ele tem que ser todo o motivo da nossa existência. Jesus, ele tem que ser tudo o que temos. Ele é tudo o que temos. Um cristão, quando se coloca ali em uma situação em que ele tem algo querendo tomar a autoridade de Cristo, ele retira aquilo ali. É tanto que o apóstolo Paulo diz: se chegar alguém pregando outro evangelho, que não seja o evangelho que eu tenho vos pregado, que Cristo pregou, esse seja amaldiçoado. Sabe por quê? Aconteceu uma briga entre Pedro e Paulo, lá em Gálatas, porque existia um determinado momento da igreja em que eles estavam em uma discussão. Que os judeus estavam querendo, os cristãos judeus estavam querendo circuncidar os cristãos. Então, quando chegou no momento em que os judeus estavam praticando essa circuncisão, que era uma aliança feita pelo povo judeu, Paulo não tinha nada contra. Só que aí começaram ali a exigir a circuncisão. Eles começaram a exigir que todos os cristãos, independente de ser judeu ou gentil, tinha que fazer a circuncisão. Paulo entendeu: não,
Isso está errado. Isso está tirando a autoridade de Cristo. Isso está tirando a obra redentora de Cristo. Eles não vão mais levar a Jesus como um salvador, e sim a circuncisão. Então nesse momento Paulo bateu de frente até com Pedro e disse: isso está errado, não pode. Você quer circuncidar judeus para seguir a antiga aliança? Pode circuncidar. Agora isso não tem que ser um critério para que os cristãos, os gentios, venham fazer também. O único que pode salvar o cristão é Cristo. O único salvador é Cristo. Não é um pastor, não é uma igreja, não é uma placa de uma igreja, não é uma ordenança de um pastor, não é uma carteira de membro, não é uma carta uma carta de indicação. Nada disso pode nos salvar. Apenas Cristo pode nos salvar. Apenas Cristo nos salvou, porque Ele pagou isso naquela cruz. E aí, passando para o versículo 7 e 8, diz assim: se vós de fato tivesseis me conhecido, tereis conhecido também o meu Pai. E desde agora vós o conhecestes e vistes. Solicitou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos será suficiente. Filipe, aqui no auge do desespero, ele faz um pedido inusitado a Cristo. Esse pedido de Filipe, ele representa também muitas vezes os nossos pedidos diante de Deus. Filipe, ele diz: Jesus, mostra o Pai. Só mostra. Assim como tu fez com Moisés lá, mostra o Pai, que isso nos basta. Filipe, ele queria algo que viesse de forma transcendente. Ele queria que Jesus mostrasse algo transcendente, o Pai. E a resposta de Jesus foi simples, foi não. E muitas vezes a gente se coloca nesse mesmo auge que Filipe atingiu. Quantas vezes você pediu uma confirmação de Deus? Quantas vezes você queria tomar uma decisão na sua vida e ficou: Deus, me confirma, Senhor. Basta aquela árvore ali balançar. Me confirma, pelo amor de Deus. A gente quer algo transcendente. Sendo que Jesus diz assim, ó: nem sempre vai ser necessário, Felipe. Nem sempre. Hoje a resposta para você é não. Você tem a revelação, você me tem aqui. Eu sou a revelação perfeita. Antigamente, Deus se revelava através dos profetas. Hoje, Cristo, Deus se revelou através da encarnação de Cristo. Então, na nossa caminhada, nem sempre será de altos. A gente muitas vezes passará por momentos de baixo também. Assim como Filipe passou nesse momento. Filipe, ele não estava sendo incrédulo. Ele não estava: Senhor, nos mostra isso. Não. Filipe, ele estava ali num desespero que fez com que ele tivesse ali esse momento de incredulidade. A gente vê isso também na vida de João Batista. João Batista foi um homem de convicções, um homem corajoso. Mas ao se deparar com a morte, no momento em que João Batista estava preso, em Mateus 11:3, João Batista pede para que os seus discípulos fossem lá em Jesus e fizessem uma pergunta. E dissesse assim: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha a pergunta de João Batista. Um homem que em um momento estava batizando o Cordeiro. Um homem que no momento estava batizando Jesus ali e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento em que ele estava preso, ele já teve outro pensamento. Ele disse: vai lá em Jesus, pergunta se ele é realmente o que havia de vir, ou se eu tenho que esperar outro. Filipe estava com essa mesma dúvida. E a gente também muitas vezes se encontra nessa mesma dúvida. E não é pecado. Não é pecado. Cristo, ele entende o nosso momento de fragilidade. Jesus, ele entende os momentos. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E nos momentos de fraqueza, Cristo, ele não está como um Deus ditador dizendo assim: faça isso, ou então você está em pecado. Não. Cristo, ele está como um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E Jesus, ele mostra a sua autoridade como Deus e diz: aquele que me vê, vê também o Pai. Eles queriam uma aparição de Deus, como no Antigo Testamento, algo transcendente. Mas a resposta de Jesus foi não. A revelação de Deus basta.
no versículo 10 e 11. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras que faço. Jesus explica a sua unidade com o Pai. Jesus começa aqui nesse versículo a explicar que ele e o Pai é um. Jesus se mostra como uma revelação perfeita de Deus. E ele ainda diz: mas já que as minhas palavras não é suficiente para vocês, acreditem pelo menos nas obras que eu fiz. E Jesus não se refere apenas a milagres. Jesus fala também da sua conduta, das suas palavras, tudo que envolvia os seus feitos. Sentou com pecadores, perdoou pecadores, transformou corruptos em homens de caráter, milagres, expulsões de demônios. Somente Deus poderia fazer o que Jesus fez. Então Jesus olha para os discípulos e diz: se vocês não acreditam no que eu estou falando, acredita pelo menos nas obras que eu fiz. E agora no versículo 12, Jesus diz: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Aqui temos duas coisas que nos chamam a atenção nessa afirmação de Jesus. A primeira é que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Jesus fala isso. E isso, muitas vezes a gente entende de forma errada. Não tem como um cristão, como ser um cristão sem fazer as mesmas obras de Cristo. Até porque um cristão, ele tem que ser um imitador de Cristo. A palavra cristão, ela não foi os discípulos que se sentaram e... gente, vamos pensar aqui um nome para a nossa igreja. Vamos pensar aqui um nome. Temos que ter um nome. Então nós seremos chamados de cristão. Pronto. Não. Os cristãos, eles foram chamados de cristão a primeira vez em Antioquia pelos gentios. Pelas pessoas que viam os discípulos, viam as obras dos discípulos e diziam: não, esses discípulos aqui estão parecendo com aquele Jesus. Então, Jesus, eles diziam que era Cristo, então eles serão chamados de cristão. Então, a palavra cristão, ela denota ali um imitador, alguém que imita as obras de Jesus. E o segundo ponto que é falado nesse versículo, que Jesus fala, fará obras até maiores. Aí aqui entra um erro de interpretação de muitas pessoas que acham que as obras que Jesus diz aqui que nós faremos maiores são milagres. Só que aí entra um grande problema. Porque até hoje eu não ouvi falar, nem na história, nem agora atualmente, eu não ouvi falar de uma pessoa que andou sobre o mar, ressuscitou alguém morto há 4 dias, alguém que fez inúmeros milagres, perdoou o pecado. Então, a gente vê as obras milagrosas de Jesus, a gente vê coisas grandiosas. Alguém transformar água em vinho, alguém multiplicar pães e peixes. Então a gente vê obras grandiosas aqui de Jesus. Então, logo, a gente, tendo uma boa interpretação, a gente entende que Jesus não está falando aqui dos milagres. Jesus, ele está falando aqui da obra de Deus. Da obra de Deus. E é tanto que Jesus diz assim, nesse versículo: também fará as obras que eu faço, e obras maiores. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Jesus ficou aqui cerca de 3 anos. Jesus evangelizou, Jesus fez a obra. Entretanto, a obra que os discípulos fizeram tiveram impactos maiores do que as obras que Jesus fez. Porque Jesus pregou ali para os judeus, pregou ali para aquela região, mas quem expandiu o evangelho foram os discípulos. E é isso que Jesus está falando. As obras, elas serão expandidas para o mundo todo. É através de vocês. E para isso, vocês têm que crer em mim. Para isso, vocês têm que se entregar a mim de verdade. Os discípulos levaram o evangelho para todo mundo. E terceiro ponto, as obras não é só milagres, como a teologia da prosperidade ensina. Então vamos passar aqui para o versículo 13 e 14, para a gente concluir. Diz assim: seja o que for que vos perdides em meu nome,
isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Aqui temos um versículo muito usado na teologia da prosperidade e na confissão positiva de forma errada. Então, Deus ele me dará tudo aquilo que eu pedi? Deus ele vai conceder tudo aquilo que eu pedi no nome dele? Não. No próprio texto é porque muitas vezes quando a gente quer fazer uma heresia, a gente pega um texto como pretexto, só que a gente não vê o texto completo. Jesus ele fala que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. E isso é que quebra todo o argumento da teologia da prosperidade e da confissão positiva, de todos esses erros teológicos que a gente vê. Por quê? Porque Deus ele não vai conceder, um exemplo aqui de curas. A gente escuta muito falar em curas e libertações. Deus ele não vai conceder cura milagrosa com o fim de mostrar a espiritualidade elevada para os outros. Ou seja, Deus, para me exaltar, ele vai me levar a curar alguém que está ali de cadeira de roda, a pessoa vai levantar. Não. Se isso acontecer, ele tem que ser para glorificar o nome de Deus e não para glorificar o nome de pastores, como muitas vezes a gente vê. Cristo, ele tem que ser o centro de tudo. Cristo, ele tem que ser. Quando a gente coloca o homem como centro, a gente está estipulando ali uma idolatria no nosso coração. E aí, no verso 14, Jesus enfatiza: se vocês pedirem em meu nome. Isso não quer dizer que se você orar hoje a Deus pedindo um Porsche, uma Hilux, o segredo é você dizer, em nome de Jesus. Não. Jesus está falando aqui em nome, é conforme a vontade soberana dele. É conforme a vontade soberana de Deus. Se você pedir algo a Deus, e dentro do seu coração você tiver convicção que aquilo ali que você está pedindo é para glorificar o nome de Deus, isso vai ser concedido. Isso é pedir em nome dele. Não coisas para o nosso benefício próprio. E no versículo 15... Jesus diz: se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. A grande prova de amor é nas atitudes. Cristo, depois de apresentar seus ensinamentos, que são mandamentos, diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Essa é a maior prova de amor. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. E esse será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essas promessas aqui que a gente acabou de ler: não permitais que o vosso coração se preocupe, crede em Deus. Eu vou para a casa do meu Pai, muitos aposentos eu tenho preparado para vocês. Eu quero que vocês estejam comigo, eu quero que vocês estejam onde eu estiver também. Eu vou voltar para buscar vocês. Todas essas promessas, elas se resumem, elas são apontadas para aqueles que amam a Deus e aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E essa é a maior prova de amor. A maior prova que você pode dar a Deus não é postar um versículo numa rede social e dizer que ama Ele. Não é colocar coisas, fazer boas obras e dizer que isso está sendo para Deus. Não. A maior prova de amor é você guardar os mandamentos dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume todos os mandamentos. E Deus, e Jesus, Ele nos deixou essa promessa. Para aqueles que amam a Ele verdadeiramente. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí o sofrimento vai acabar. E aí, esse mundo aqui ocioso, que um dia está tudo bem, um dia está mal. O nosso próprio emocional. Tem dia que a gente acorda dando glória a Deus, olhando para o sol e agradecendo a vida. E tem dias que você acorda sem vontade de viver. O nosso sentimento é ocioso, o nosso sentimento oscila muito. Mas um dia isso vai acabar. E essa é a promessa para aqueles que amam a Deus verdadeiramente. Aquele que guarda os mandamentos de Jesus. E esses discípulos aprenderam. Como a gente viu aqui nas ministrações passadas, esses discípulos entregaram a vida deles para Deus. Pedro crucificado de cabeça para baixo, glorificando a Deus. Cada um dos discípulos morreram com a morte, glorificando a Deus. E isso prova que eles aprenderam, debaixo de peia, debaixo de sofrimento,
E Deus, ele exorta. Deus, ele faz com que a nossa vida, muitas vezes, tenha sofrimento para que a gente seja forjado no caráter de Cristo. Para um dia a gente chegar nesse aposento que Jesus nos prometeu. Amém?